Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ABC da Previdência. Hoje nós estamos aqui para falar acerca da aplicação da pena de cassação de aposentadoria e uma recente decisão do STF acerca da temática. Te convido a participar dessa conversa. Meus queridos, hoje vamos falar acerca da aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Como o próprio nome e a expressão sugere, a cassação de aposentadoria é uma penalidade imposta aos servidores inativos, ou seja, àqueles servidores que já obtiveram o direito à aposentadoria e tiveram uma concretização desse ato, ou seja, tiveram um ato jurídico perfeito. A aposentadoria foi concedida através de um ato administrativo, seja uma portaria ou um decreto, e eles obtiveram esse direito, portanto, está positivado, consumado. Ao servidor inativo que praticar algum ilícito administrativo, os estatutos funcionais, os estatutos dos servidores geralmente prevêem a aplicação, a possibilidade e a hipótese de aplicação da penalidade, da sanção da pena de cassação de aposentadoria. É retirar do servidor aquele direito de recebimento dos seus proventos. Não se trata de uma suspensão, se trata da retirada do plano do direito do servidor de receber mensalmente os seus proventos de aposentadoria. Ocorre que os estatutos funcionais, inclusive o Estatuto do Servidor Federal, instituído pela Lei Federal 8.112, sempre previa uma pena de cassação de aposentadoria. Contudo, nós devemos analisá-la acerca de um marco histórico e nós devemos fazer um esforço histórico aqui para entendermos o que é que ocorreu no tempo, no campo do direito previdenciário, até chegarmos à decisão do STF na DPF 418. A pena de cassação de aposentadoria, que até então era prevista em muitos estatutos funcionais, ela era compatível com o texto constitucional. Ela se mostrava do pressuposto de validade, de compatibilidade com uma norma superior, com a Constituição Federal, ela se mostrava válida, regular, constitucional. Até as emendas constitucionais número 19 e 20, principalmente. Por quê? Até então, a aposentadoria do servidor público, ela era um prêmio, não uma conquista. O servidor ele trabalhava, o servidor laborava e com o seu tempo de serviço somado, ele adquiria o direito à aposentadoria, sem contudo pagar, sem contudo contribuir para que ele tivesse esse direito à aposentadoria. A aposentadoria, então, defina-se, entenda-se ela até o ano de 1998, até o advento das emendas 19 e 20, como sendo um prêmio para o servidor público. Contudo, ou melhor dizendo, com esse entendimento e com base nesse entendimento, uma vez que eu concedia um prêmio, este presente ao servidor público pelo serviço prestado à administração, se ele cometesse algum ilícito, eu poderia retirar esse direito à aposentadoria dele. Para nós entendermos um pouquinho como que isso funcionava na prática, imaginemos um servidor público que na atividade cometeu um ilícito, um crime contra a administração pública, um ato de improbidade administrativa e que no Estatuto Funcional isso está elencado, enumerado ou está inserido na hipótese de uma falta disciplinar de natureza gravíssima ou grave. Isto, se ele estivesse na atividade, seria punível com a pena, com a sanção de demissão. Mas como esse servidor já está aposentado e depois que ele obteve a aposentadoria é que eu apurei todas essas práticas e preciso aplicar a sua pena, então eu não aplico demissão, tendo em vista que ele está aposentado. Eu casso a aposentadoria desse servidor. Isto era compatível, isto era constitucional. Até as emendas 19 e 20, que instituíram no âmbito dos regimes previdenciários a obrigatoriedade de contribuição. A partir de então, o servidor não tem mais a aposentadoria como uma espécie de prêmio, como um tipo, uma modalidade de prêmio, mas agora é uma conquista do servidor. Agora o servidor alcança este direito através de uma contribuição. Portanto, o servidor paga para ter esse direito. O servidor
paga pela sua aposentadoria. Não poderia eu, agora com a instituição do caráter contributivo, e considerando que a aposentadoria ela perde este cunho, essa natureza de prêmio, e ganha uma natureza de conquista, a qualquer momento vir e retirar. Com isso e com os adventos das emendas 19 e 20, na jurisprudência e na doutrina nós criou-se uma grande discussão, que nós chamamos de celeuma jurídica, acerca da constitucionalidade desse dispositivo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, teve muitas decisões no sentido da inconstitucionalidade, tendo em vista que o servidor paga, tendo em vista o caráter e o princípio da contributividade esculpido no caput do artigo 40 da Constituição Federal. E com toda esta celeuma, com toda essa discussão, com todo esse debate jurídico, jurisprudencial, doutrinário, a questão foi parar no STF através da ação de descumprimento de preceito fundamental número 418, ADPF 418. O STF, no ano de 2020, entendeu, portanto, pela constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria. E aqui eu vou colocar para vocês os pontos que levaram o STF a decidir pela constitucionalidade da aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria e algumas noções da prática que nós devemos ter frente a esta decisão do STF. Um dos primeiros pontos que o STF levou em consideração nessa decisão é que a pena de cassação de aposentadoria seria a única sanção à disponibilidade, à disposição da administração. Perceba, se um servidor é ativo, está em atividade, pratica um ilícito, comete alguma falta de natureza grave ou gravíssima, numa sindicância administrativa, eu apuro, detecto, identifico que o servidor de fato incorreu nesta falta, mas ele já está inativo, eu não poderia, portanto, se entender inconstitucional a aplicação da pena de cassação de aposentadoria, cassar, retirar do plano do direito a aposentadoria desse servidor. Então, surge aí como única modalidade de pena aplicável a esse servidor que agora está inativo, a aplicação da pena de cassação de aposentadoria. O segundo fundamento que o STF levou em consideração é: se o servidor estivesse ativo, ele seria demitido, ok? Como ele está inativo, eu não vou aplicar pena alguma. Então, houve um princípio considerado pelo STF, que é o princípio da isonomia. Não posso penalizar o servidor ativo e só porque ele se tornou inativo, eu deixá-lo sem punição, sem pena. Em conjunto com o princípio da isonomia, o STF também levou em consideração o princípio da moralidade administrativa e que, se eu não puder aplicar a pena de cassação de aposentadoria, eu estarei restringindo, eu estarei limitando o poder disciplinar da administração pública. Então, foram esses os principais fundamentos que o STF levou em consideração para exarar, para prolatar, para proferir esta decisão na ADPF número 418 no ano de 2020. Coloco um problema prático aqui para vocês. Esse servidor público que teve aposentadoria cassada, já que o STF entendeu ser constitucional a aplicação desta pena, a aplicação do Instituto de Cassação de Aposentadoria. Este tempo que ele contribuiu no município para o regime próprio, ele poderá levar para outro regime previdenciário? Imaginemos, se o servidor estivesse ativo e ele fosse demitido, a demissão, nos termos dos estatutos funcionais, implica na vacância do cargo. Uma vez que o cargo está vago, eu me engajo, eu me insiro, eu consigo me enquadrar na hipótese prevista no artigo 12 da portaria do Ministério da Previdência Social, que autoriza eu emitir uma CTC para ex-servidor. É uma previsão, inclusive, do artigo 96 da Lei Federal número 8.213 de 91. Portanto, uma vez que eu me torno ex-servidor, eu adquiro para mim o direito à emissão de CTC, de certidão de tempo de contribuição. O STF, ao entender pela constitucionalidade do Instituto de Cassação de Aposentadoria, ele levou em consideração o princípio da isonomia. Não posso distinguir servidor ativo de inativo. Ou seja, se o servidor em atividade
ele deve ser punido e o servidor inativo também deve ser punido, entendo e coloco aqui para vocês pensarem acerca disso também, que se o servidor teve a aposentadoria cassada, este servidor terá o direito em levar o seu tempo de contribuição para averbar num outro regime previdenciário. Tudo bem? Fica aqui essa sugestão, este pensamento para nós nos debruçarmos, para nós refletirmos, meditarmos, e eu aguardo você num próximo ABC da Previdência para mais uma conversa. Até logo!